O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa esportivo que vai interligar a região do Alto Tietê. Está no ar, Conexão Esportiva, com Adriano Leite. Opa, fala pessoal, chegando aqui com o nosso Conexão Esportiva de edição número 24 desta quarta-feira, dia 11 de agosto. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Metropolitana, AM Mogi das Cruzes, e também ao vivo pelo Facebook. Agradecemos aquela audiência especial. Eu sou Adriano Leite, estarei com vocês até às 20 horas com muita informação do esporte regional, nacional e internacional. E ao meu lado, ele, o unionista Gerson Lourenço. Boa noite, Adriano. Boa noite aos ouvintes, também aos internautas aí, sempre sintonizados com a gente aqui em Conexão Esportiva. Eu queria dar um destaquezinho antes da gente entrar no principal assunto do momento. Bom, apresentação oficial do time do União. Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão. O evento será neste sábado, 18 horas, a partir das 18h30, no Jardim Santista, numa casa lá. E lá nós vamos conhecer os comandados do técnico Sheila. A Paulistinha começa na próxima semana, hein? Próxima semana. União, Atlético Mogi, Ecos e União Suzano são os 4 clubes aqui do Alto Tietê que têm a missão de nos representar na famosa Bezinha, que nós vamos falar muito, cobrir aí durante toda a competição. E quem sabe a nossa região subindo aí, né, Gerson, o acesso para a Série A3 do próximo ano. Vamos lá então começar com os nossos destaques, principalmente aí com a União, que é sempre o carro-chefe aqui do Conexão, e também vamos ainda repercutir o desempenho brasileiro nas Olimpíadas, que foi o melhor na história dos Jogos. A delegação brasileira aí fez um belíssimo papel lá no Oriente. Também vamos falar do vôlei de Suzano, o basquete de Mogi e o momento dos clubes paulistas nas Copas Libertadores. Eu vi que o São Paulino aqui está meio decepcionado aqui no estúdio. Copa do Brasil, Brasileirão, temos as nossas colunas também sobre tênis, hipismo e futsal. Então não saia daí, fique ligado na Metropolitana e na live do Facebook, pois até às 8 da noite temos muita informação para você no nosso programa. Afinal, esporte de campeão é só aqui no Conexão. Gerson, para começar, dá uma passada no quadro de medalhas final. Olimpíadas já deixa saudades, né? Nossa. Saudades, deixa todo mundo cansado, né? Quem acompanha as Olimpíadas marcadas aí pela pandemia. Acho que valeu a pena dar uma assistida esse ano, hein? Foi muito bom. Foi muito madrugadas e madrugadas aí. Foi muito bom torcer. Foi muito bom, mesmo sem público, com toda a dificuldade, o temor aí do Covid, mas o Japão fez uma ótima organização. Estão de parabéns os japoneses, mais uma vez provando toda a competência. E Paris vem aí, mas vamos lá. Quadro de medalhas final. Estados Unidos, grande campeão, 39 de ouro, 41 medalhas de prata e 33 de bronze, total 113. China, uma medalha a menos de ouro, hein? 38 de ouro, 32 de prata, 18 de bronze, total 88. Em terceiro ficou o Japão com 27 de ouro, 14 de prata, 17 de bronze, total 58 medalhas. E na quarta colocação, a Grã-Bretanha com 22 medalhas de ouro, 21 de prata e 22 de bronze, total de 65. Os Estados Unidos que conseguiu essa virada aí no finalzinho, foi no último dia com os esportes, o vôlei, o feminino foi um. E os esportes coletivos, que os Estados Unidos também têm força, o basquete, né, dobradinha, né, no masculino e no feminino. E inclusive a China liderou o quadro de medalhas por todas as Olimpíadas. E o interessante é que a imprensa norte-americana, sempre por cima da carne seca, ela não divulgava assim como nós estamos divulgando, que é o critério do COI. Isso. Lidera quem tem mais medalhas de ouro. A imprensa americana, inclusive o New York Times, divulgava o número total de medalhas, né? Isso, eles acharam um jeitinho para colocar os Estados Unidos em primeiro, e no final deu realmente Estados Unidos. E o Brasil, 12º lugar, 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 8 de bronze, 21 no total, ficando à frente de grandes países aí em termos esportivos, inclusive Espanha e outros países aí da Europa. E o Brasil encostou no Canadá. Sim, faltou pouco para passar. Tem 7, 6 e 11. 11 de bronze o Canadá. O Brasil teve 8 de bronze.
3 medalhas de diferença. Quem sabe o Brasil aí num ciclo que é mais curto até Paris, fortalecer as bem, modalidades, trabalhar para chegar pelo menos entre os 10 primeiros, seria top 10, uma ótima colocação. Sabemos que algumas potências aí estão muito à frente, inclusive a Rússia, que não pôde competir com o seu nome original, mas ficou em 5º lugar com 20 medalhas de ouro, sempre uma tradição muito grande, mas o Brasil aos pouquinhos aí pode chegar aí na cola da Itália, da Alemanha, da própria França e da Holanda. O Brasil fechou as Olimpíadas de Tóquio na melhor posição da história, né, no quadro de medalhas, com 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. 21 medalhas no total. Repetindo o que o Adriano falou, o país ficou no 12º posto nos Jogos Olímpicos do Japão, subindo uma colocação em relação a Rio 2016. O Brasil, nessa edição, né, conquistou 21 pódios, um recorde, superando a marca de 19 lá do Rio de Janeiro. Como anfitrião, o país conquistou 7 ouros, o mesmo número de títulos faturados agora em Tóquio. Faltou bater somente essa questão do número de medalhas de ouro, né? Uma a mais que viesse com o vôlei, por exemplo, já ia superar o boxe, né, o desempenho boxe, seria uma marca já que quebraria todos os recordes. De toda forma, passar rapidamente, Gerson, as 21 medalhas são todos merecedores aí do crédito da imprensa esportiva. As medalhas de ouro para o surf com o Ítalo Ferreira, na vela com Martini Grael e Caena Kunze, né, dos brasileiros estamos falando, hein? Ouro na ginástica artística com Rebeca Andrade, maratona aquática com Ana Marcela Cunha, canoagem com Isaquias Queiroz, o boxe com a Herbert Conceição, que nocaute, hein? E no futebol masculino com a seleção brasileira. O bioolímpico, né? Lembrando que a Rebeca Andrade é atleta aqui da nossa região, formada em Guarulhos, 2 medalhas, então parabéns, e foi sem dúvida uma das heroínas aí que escreveram o nome na história dos jogos. E as medalhas de prata, Gerson? Prata para skate street com Raíssa Leal no feminino e o Kelvin Hoffler no masculino. Ginástica artística com Rebeca Andrade. No skate park o Pedro Barros, outro prata. Beatriz Ferreira no boxe e a seleção brasileira de voleibol feminino. Não podemos deixar de destacar que os estreantes aí, skate, tanto na modalidade street quanto park e o surf, representaram muito bem o Brasil, e com certeza teremos um legado. A prática dessas modalidades que já vinha numa crescente experimenta aí um boom, e isso é muito bacana, é aquilo que o esporte também agrega para a juventude, principalmente. O skate deu show, né, Gerson? Não, sem dúvida. O Brasil sempre dá showzinho no skate, apesar de não ter gostado, como muito, de algumas notas lá do... É muito subjetivo, juízes, realmente, né? as notas. Mas é o que tem. E o surf, que o circuito mundial não para, né? Hoje já tá, estão no México, ontem, né? Hoje já acho que vi 2 baterias brasileiros em andamento. eliminados. O Ítalo Ferreira estava bem. Que é o americano, o Slater, 11 vezes campeão do mundo, está competindo, 49 anos de idade. Eu não acreditei. Tem alguns esportes, inclusive o hipismo, que permite o atleta ter essa longevidade. Sim. Né? E os bronzes, Gerson, Judô da delegação? com o Daniel Cargin, natação com o Fernando Schaeffer, judô com a Maíra Aguiar. Tivemos ainda Luiz Stefani e Laura Pigozzi no tênis de campo feminino. No atletismo, 2 bronzes para Alisson dos Santos. O Alisson foi nos 400 metros e o Thiago Braz no salto com vara. No boxer com Abner Teixeira, e o Bruno Fratos também faturou um bronze na natação. Nesse momento que a gente nota, Gerson, e amigos que nos acompanham, o quanto é difícil alcançar um pódio olímpico. Nossa Senhora. Todo um preparo, por isso que a gente tem muito choro, muita tristeza também daqueles que não conseguem alcançar os resultados, mas temos aqui os nossos heróis que entram para a história das Olimpíadas e que chegam já com um nome muito fortalecido para as próximas competições. Inclusive, se Deus quiser, o boxe agora tem o Mundial. A Bia, por exemplo, diz que vai virar o Mundial, né? E vai buscar aí o que ela chama de trocar a cor da medalha daqui a 3 anos. Vamos aguardar. Bem, os atletas brasileiros contarão com incentivo extra do COB, né, o Comitê Olímpico do Brasil, que pagará entre 100 mil a 750 mil reais por medalha conquistada. Hein? Com isso, as 21 medalhas trazidas do Japão custarão ao COB 4 milhões e 350 mil reais. Esses valores obedecem a critérios previamente estabelecidos pelo comitê e apresentam algumas distinções entre premiações individuais e por equipe. Os esportistas de ouro em modalidades individuais levam para casa 250 mil reais. A medalha de prata vai gerar uma premiação de 150 mil,
reais e o bronze R$100.000. Equipes de delegações maiores, como o futebol e o vôlei, dividem um valor cheio entre os atletas que conquistaram a medalha. O ouro vai render R$750.000, a prata R$450.000 e o bronze R$300.000. A premiação deverá ser entregue no Prêmio Brasil Olímpico ou em outro evento, né, designado pelo COB. Atletas com medalhas em mais de uma prova acumulam os valores recebendo por cada conquista. Que nem a mocinha de Guarulhos, né, que pegou 2 medalhas e com um todo o ouro mérito, e uma prata, um bronze e uma prata, não lembro agora. Ela tá aqui, foi a Rebeca, é o ouro na ginástica artística, numa das provas, né? E depois ela teve a prata também na outra prova e o quarto lugar na modalidade solo. Gerson, mais do que merecido, sem dúvida, essa premiação financeira incentiva os atletas, mas é fundamental que o COB mantenha esse apoio. O exemplo, o Thiago Braz, que foi ouro aqui no Rio de Janeiro e agora, com muitas dificuldades, foi bronze. Ele foi um atleta que sofreu muito nesse ciclo, perdeu inclusive patrocinadores, uma série de problemas, e o terceiro lugar foi uma grande façanha. Ele não era um dos favoritos. Não era dos favoritos, não estava obtendo boas marcas ao longo do circuito mundial e conseguiu superar. O outro caso que deu muita repercussão, Gerson, é esse do Darlan, do arremesso de peso, né? Inclusive ele ficou em quarto lugar, a realidade de treinamento dele totalmente amadora. Sem o técnico. Sem técnico, sem estrutura nenhuma, foi realizada aí por parceiros, amigos, uma vaquinha online, com a finalidade de ajudar o Darlan Romani, e agora, dados atualizados, já R$270.000 essa vaquinha online arrecadou a favor do Darlan, inclusive mais do que se ele tivesse a medalha. É o site Voa, né, que organiza a arrecadação, a intenção é ajudar o atleta, quarto colocado em Tóquio, para que ele tenha melhores condições para Paris em 2024. Se Deus quiser. Com certeza. E sobre a ginástica rítmica, Gerson? A ginástica rítmica chegou ao fim, né, uma hegemonia que durou 5 Olimpíadas. No último domingo, né, o Linoy Ashram, de Israel, conquistou o ouro no individual geral da ginástica rítmica e conseguiu um feito que não acontecia desde os Jogos de Atlanta, isso lá em 1996. O feito, desbancar as russas. Desde as... a Linoy é menina, né? Eu tô falando menino, meu Deus. É atleta de Israel que derrubou aí a hegemonia. Isso, desde as Olimpíadas de Sydney em 2000, apenas atletas russas subiram no lugar mais alto do pódio da modalidade. Por equipes ou no individual, a Rússia faturou os 10 ouros possíveis e chegou em Tóquio mais uma vez como uma grande favorita. As maiores candidatas ao ouro eram a Dina e Arina Averina. Muito bem, 19 horas e mais 13 minutos, você acompanha o programa Conexão Esportiva, ainda falando sobre a Olimpíada, espaço agora para o hipismo, com informações do nosso especialista, o jornalista Pedro Rebouças, ele que é editor da revista Manda Larga, e vai falar sobre o desempenho da equipe brasileira. Em Tóquio fez um bom papel, não conseguiu a medalha, ficou em 6º lugar por equipes, e também o Pedro traz mais informações do universo equestre. É contigo, Pedro, e as notícias com a coluna Momento Equestre. Olá, Adriano, Gerson e amigos do Conexão Esportiva. As disputas do hipismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio foram encerradas no sábado passado com a eletrizante final da competição de salto, na qual o time Brasil não conseguiu chegar ao pódio, mas obteve uma honrosa 6ª colocação, ficando à frente de potências da modalidade como França, Alemanha e Grã-Bretanha. A competição, disputada no Parque Equestre Bagicoin, reuniu as 10 melhores equipes da prova qualificatória, que entraram em pista com pontuação zerada. A participação da equipe brasileira, que totalizou 29 pontos perdidos, foi aberta pelo conjunto Marlon Zanotelli e Edgar M., que somou 12 pontos perdidos após cometer faltas em 3 obstáculos. Em seguida, foi a vez de Yuri Mansur se apresentar, montando QH Alphonse do Santo Antônio. Com apenas uma falta no meio do obstáculo triplo e 4 pontos perdidos, o cavaleiro paulista registrou a melhor apresentação entre os componentes do time Brasil, que contou ainda com a participação do conjunto Pedro Vênis e Quabre Delisle, responsável por fechar a participação brasileira na difícil competição por equipes
registrando 13 pontos perdidos. Já a emocionante disputa pelo ouro foi protagonizada pelas equipes de Suécia e Estados Unidos. Após somarem 8 pontos, suecos e americanos foram ao desempate, com o país nórdico garantindo a medalha dourada graças ao brilhante desempenho do conjunto Peder Fredriksson e Alwyn. Assim, a equipe dos Estados Unidos, que teve entre seus componentes Jessica Springsteen, filha do roqueiro Bruce Springsteen, ficou com a prata e a Holanda com o bronze. Voltamos em breve com mais notícias do mundo dos cavalos e mais detalhes da participação brasileira em Tóquio. Isso aí, Pedro Rebouças, show, a coluna Momento Equestre, resumindo aí a participação brasileira, a prova de saltos muito clássica, belíssima prova. O Brasil se preparou, priorizou com seus conjuntos, mas infelizmente o nível é muito alto, o Brasil teve um pouco de dificuldade na final, foi bem na fase classificatória, mas não conseguiu chegar ao pódio. Pessoal, vamos dar uma pausa no assunto Olimpíadas para abrir espaço para a entrevista da semana. Vamos já em contato estabelecido com o nosso convidado, ele que é coordenador da Câmara Técnica de Esportes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemate. Falaremos com o experiente professor Fábio Cruz de Sales, que integra a Prefeitura de Ferraz desde 1987, é técnico e árbitro esportivo, com muitos anos dedicados ao voleibol e ao futsal, inclusive no trabalho de base, e muitas edições aí de jogos regionais, abertos e inúmeras competições. Ele também atua por muitos anos em diversas funções como diretor, coordenador e secretário de esportes na região, especialmente em Ferraz, e também atualmente cursa Administração e Gestão Esportiva. Boa noite, professor Fábio, seja muito bem-vindo ao Conexão. Professor, nos ouve? Tivemos um probleminha aí na conexão com o professor Fábio Cruz, ele que é o nosso convidado da semana para falar conosco aqui sobre o trabalho regional. A gente já volta em seguida, Gerson, enquanto a equipe técnica reestabelece o contato lá com o professor Fábio. Vamos de vôlei? Vamos lá. Após anunciar o experiente técnico Alessandro Fadu para a temporada 2021-2022, o vôlei de Suzano apresentará oficialmente no próximo dia 17, para a semana que vem, o elenco para a disputa do Campeonato Paulista Masculino, que começa ainda esse mês. A equipe de Suzano, do Suzano Vôlei, tem grandes expectativas e já trabalha forte para os campeonatos que acontecerão nessa temporada. Segundo o técnico, o time está focado em ter um bom desempenho na Superliga C, que acontecerá em novembro deste ano, como uma forma de garantir o ingresso na Série B da competição e no ano que vem voltar para a Série A. Como dos trunfos, a equipe de Suzano tem excelente arena esportiva. Após 11 anos fora do circuito profissional, a nova formação suzanense surge em um momento de retomada dos esportes após a pandemia e conta com o apoio de autoridades e patrocinadores. Durante a década de 90, como nós participamos, Adriano? Suzano teve amplo destaque no esporte, o que deixou o município conhecido como a capital do vôlei. É o maior campeão paulista com 10 títulos, além de 3 vezes vice-campeão. Já no cenário nacional, Suzano esteve em primeiro lugar nas temporadas 92-93, 93-94 e 96-97 da Superliga de Voleibol Masculino. E em outras 3 ocasiões ocupou o vice-campeonato, ou seja, o segundo lugar. Muito legal, Gerson, Suzano, aí toda a equipe do prefeito Rodrigo Achiuchi, do Nardinho, que é secretário de esportes, resgatando essa grande tradição. Todo mundo que gosta de esportes tem boas, ótimas lembranças do vôlei suzanense, das transmissões, do Paulo Portela, e falta muito pouco para Suzano resgatar aí uma das modalidades mais bem quistas de todos nós aqui do Alto Tietê. E a expectativa é muito grande. O Conexão Esportiva vai cobrir aí de maneira especial o evento de apresentação do elenco e inclusive o amistoso que vai ser feito contra a seleção do Chile de voleibol, e as demais informações aí você vai encontrar sobre o vôlei no Conexão. Agora sim, a entrevista da semana, professor Fábio já conosco na linha, ele que é o coordenador
da Câmara Técnica de Esportes do Condemate. Já fizemos aqui a devida apresentação da biografia. Nosso boa noite, professor Fábio, seja bem-vindo ao Conexão. Isso, acho que hoje o professor Fábio, a conexão lá com Ferraz de Vasconcelos, está com alguma dificuldade, mas enfim, a nossa equipe vai trabalhando e conseguindo restabelecer. Boa noite. Agora sim. Opa. Nos ouve bem, professor? Boa noite, Gerson, vocês me ouvem? Sim, sim. Boa Agora noite. sim. É uma honra recebê-lo e agradecemos aí em nome da nossa equipe. Professor, já fizemos aqui a sua apresentação. Para iniciar aqui o nosso bate-papo, peço que você destaque a Câmara Técnica... Alô, alô? Professor nos ouve, professor? Ainda com dificuldade, Gerson, enquanto a equipe tenta... Professor, se está baixa a sua ligação, se você conseguir aumentar um pouquinho, o áudio chega aqui com qualidade para a gente. Me ouve bem? Agora sim. Vamos lá, professor? Obrigado aí por participar conosco. Com relação ao trabalho da Câmara Técnica, fala pra gente como foi o torneio de xadrez regional que vocês realizaram recentemente. Como foi essa experiência de promover a competição online e depois a final presencial? O professor não nos ouve bem. Vamos dar sequência aqui, Gerson, e enquanto a gente tenta aí ajustar o áudio do nosso convidado, vamos de basquete, enquanto a equipe aqui restabelece lá com o nosso convidado. Campeonato Paulista Masculino, o Mogi Basquete está na 4ª colocação, com uma vitória na estreia em casa contra o Pinheiros por 81-74 e 2 derrotas seguidas, né? O Mogi perdeu no Bauru fora de casa pelo placar de 72-59 e ontem nova derrota, dessa vez aqui em Mogi, no ginásio municipal Hugo Ramos, lá no Mogilar, diante da líder Franca, a equipe de Franca venceu o jogo por 79-74. Nas próximas 2 rodadas, os mogianos, sob o comando do técnico Danilo Padovani, terão confrontos na casa dos adversários. Dia 17, semana que vem, pega o Osasco, claro, lá em Osasco, e no dia 20 de agosto, vamos lá para o interiorzão do estado, o rival será a equipe do Rio Claro. Pelo regulamento, né, do Campeonato Paulista de Basquete, ao todo são 10 times que disputam essa fase de classificação do estadual, com jogos em turno único, né? Cada um pega, ou seja, vão fazer 9 jogos cada time, né? Ao final das 9 rodadas, os 5 primeiros formarão a chave A e os 5 últimos a chave B. As equipes se enfrentam dentro do grupo, sendo que as da chave A apenas para definir a ordem para os playoffs e as equipes da chave B para definir 3 classificados aos playoffs de quartas de final, quando haverá aquele chamado realinhamento, né, do primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto colocado. Todos os playoffs serão em melhor de 3 jogos, com o time de melhor campanha jogando as partidas de número 2 e de número 3 em seus respectivos ginásios. É o Campeonato Paulista Masculino, que é um mini NBB. E o Mogi, com toda a sua reestruturação, é normal oscilar aí no início da competição. Venceu bem em casa e 2 derrotas também para times de grande tradição. Sem né? dúvida alguma. E venceu bem em casa, né? Se você ver. Na estreia foi bem, depois derrota para o Bauru. Ganhou do e pro Pinheiros. Franca. Pinheiros também tem um excelente Sim, time, Pinheiros né? tem muita tradição. Vamos ver agora essa sequência aí, Osasco e Rio Claro. O Franca é o líder. Osasco dá para ganhar, acho que Rio Claro também. Rio Claro também, mas... Jogo é jogo, né? É fora de casa. Com certeza, mas o time aí tem tempo do trabalho do professor Danilo É um novo trabalho, né? imprimir o seu estilo até os playoffs, porque é a hora que o bicho pega mesmo, que define o futuro, aí o resultado é quando chega Franca, aí chega Paulistano. Sim, né? tem o São Paulo que está com São um grande Paulo. elenco, o Corinthians também não é fraco o campeonato O Corinthians paulista. perdeu os 2 jogos que fez também. Sim, sim, Mesmo então contra quem? a expectativa aí que o time de Mogi venha numa ascensão aí ao longo da competição. Agora sim, estabelecido o contato com o professor Fábio, convidado dessa semana aqui do Conexão. Nos ouve bem, professor? Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Gerson. Boa noite, noite. ouvintes de Conexão. Agora sim. Maravilha.
Vamos que vamos, professor. Eu agradeço aí a sua atenção conosco. Já fizemos aqui a devida apresentação da sua biografia. E para iniciar o nosso bate-papo, Fabio, conta pra gente como que foi essa experiência aí da Câmara Técnica do Condemate, que você muito bem coordena ao lado do nosso adjunto Nardinho, a realização desse torneio de xadrez regional, que foi todo no modo online, e a final de forma presencial lá no município de Ferraz. Pois é, essa foi uma experiência legal que nós tivemos aí nesses últimos dias, né? Foi um trabalho que valeu aí a mão de todo mundo, né? Na Câmara Técnica, a gente trocou ideias, né? E tivemos a participação de 52 atletas, né? 52 meninos e meninas. Foram 5 municípios, disputaram aí no masculino e no feminino, e através de uma plataforma. E ao longo de um mês e pouco, 5 rodadas, nós fizemos uma final presencial, onde eu disse por algumas vezes que na verdade, foi um jogo de xadrez que nós fizemos com os atletas. Porque depois de 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, a gente voltou a se encontrar numa competição oficial, né? Que a gente já estava sentindo falta demais, né? Então, foi muito bom. Maravilha. Professor, estamos aqui também com a participação do Gerson, ele que vai fazer a pergunta na sequência. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Prazer enorme falar com o senhor. A respeito só para uma definição, né, sobre Câmara Técnica, né? A gente está falando aqui. A Câmara Técnica no Condemate reúne como é que é essa formação? Reúne o que? São secretários, gente de esporte? Como é que funciona? Certo. São representantes do município, né? Então nós temos secretários, temos coordenadores, nós temos indicados que são diretores, e aí a gente faz uma troca de ideia, a gente faz uma mesa redonda, e é onde a gente troca ideias do esporte da região. Da região, para melhorar cada vez mais, né? Isso, aí promove campeonatos. Sim, nós fizemos campeonatos de futsal, fizemos campeonatos de voleibol em outros anos, né? E esse ano nós tivemos que nos reinventar. Pandemia, né? Isso aí. Né? Então, onde nós lançamos o xadrez virtual. Né? E vamos tentando outras maneiras também de continuar com o nosso esporte. Né? Perfeito. Professor Fábio, como que as cidades vêm se preparando aí com a participação da Câmara Técnica para esse momento de retomada das atividades esportivas presenciais? Então, essa troca de ideias, ela vem já assim, de encontro a isso, para que a gente consiga aí fazer uma retomada mais ou menos ali por igual, né? O que a gente em Ferraz, a gente vê em Guararema, a gente vê em Poá, em Mogi, assim por diante, né? E hoje falo para vocês que tudo, né, o oficial está no papel, né? A gente aí tem a retomada muito devagar, bem devagar, e vamos colocar assim, ela está bem trabalhada para que a gente não tenha problemas futuros, né, em relação à contaminação, a aglomerações. Então, a gente tem que trocar de ideia para ver até onde a gente pode ir, como a gente pode ir, né? Então, essa troca de ideia serve para isso também. Então, vamos trabalhar pensando firme para que mais ou menos ali em finalzinho de outubro, novembro, a gente consiga fazer quem sabe, a primeira competição presencial do ano, né? Muito bem. A última. A primeira e última. A gente está sabendo aí que a Câmara Técnica de Esportes do Condemate, né, em recente reunião, parece que foi lá em Arujá, recebeu os dirigentes da modalidade Floorball. Floorball, o que é isso? Que esporte que é esse? De que maneira você está analisando essa implantação, enfim? Pois é um esporte interessante, Gerson. É um esporte interessante. Ele é muito parecido com o hóquei, com aquele hóquei lá de Sertãozinho, lembra? Que fez um sucesso danado alguns anos atrás. É o hóquei de grama, né? Então é muito parecido. E eles estão difundindo, estão trazendo isso aí para a região, estão trazendo aí para o Brasil também. O professor Flávio está à frente, né? Lá são professores lá de Ferraz que
que estão à frente disso, então trazendo para a região. É um esporte tranquilo, muito fácil de participar, ele é bem acessível. Então, eles estão trabalhando com materiais recicláveis e é muito parecido com o hockey de patins, o hockey de grama, o hockey sobre gelo. Muito parecido. Modalidade bacana, né, professor? Chama atenção, bem estruturado, organizado a entidade, os dirigentes, e tem tudo para cair no gosto, porque facilita, Gerson, até a prática em quadras de escolas, não tem a necessidade de muitos acessórios, e envolve bola. Então, para conquistar a garotada é um passo bacana. O hockey no futuro, não sei, alguma coisa Com certeza. assim? E eles têm toda uma responsabilidade social, buscam parcerias, estão fazendo direitinho, né, professor? Difundindo em vários estados. Já tem muitos praticantes também em algumas regiões aí do Bahia. Verdade. Eles começaram, sabe, começaram o esporte pelo alicerce. Começaram de baixo para cima. Né? Então, bem estruturado, como você disse, né? Bem fundamentado. E estão correndo. Eles estão correndo aí para tentar fazer com que essa modalidade caia no gosto, sim, né, dos esportistas. Né? E como você falou, tem uma bolinha no meio, rapidinho vai Conquista a rapaziada, né? Vai cair no gosto. Com certeza algumas cidades aqui da região vão implantar e ajudar aí nesse processo de difusão da modalidade. É numa quadra? Pode ser numa quadra, mas tem outros espaços que permitem o treinamento. É um esporte que ele tem facilidade, então pode se tornar popular por não envolver grandes investimentos. Exatamente. É numa quadra, pode ser num hall de biblioteca, pode ser na rua. Né? É muito tranquilo, muito fácil de praticar, né? Com certeza. Professor, falando um pouquinho agora do trabalho lá em Ferraz, quais são os projetos com relação à Secretaria de Esportes? O que tem de novidade aí para o ferrazense que está na expectativa para voltar a praticar esportes? Adriano, hoje, sob a batuta do secretário de Esportes, Zé Batista, né? O Zé, a gente está numa correria muito gostosa, né? Montando, né? Revitalizando as áreas de esportes, né? Principalmente as quadrinhas de bairro, né? Que nós temos 17 quadrinhas de bairros no nosso município. E estamos aí, já são 6, 8 quadras que foram revitalizadas esse ano. E a gente está numa correria de mais 6 para poder, até o final do ano, deixar pronto para quando a pandemia passar ou quando nos liberarem, que a gente possa continuar de onde a gente parou, com as atividades de bairro, né? E o principal, que é a menina dos olhos ultimamente aí, são as 3 areninhas que nós vamos receber, né, nos próximos meses aí. A areninha que é uma quadra de futebol society e uma meia quadra de 3x3. Essas são dos projetos do governo do estado? O governo do estado, através Muito bom. Através do Gambale, Rodrigo, né, ele conseguiu pra gente uma emenda que a gente vai ser contemplado com 3 quadrinhas dessas. É muito importante e vamos registrar aqui também, professor Fábio, o trabalho do Zé e de toda a equipe. É um pessoal que se dedica ao máximo, Gerson, põe a mão na massa mesmo e pinta a quadra e marca campo, não tem tempo ruim. E se não fosse esse pessoal, o esporte da nossa região não chegaria aonde chega e também já teria caído no esquecimento, porque são pessoas que não se apegam a cargo, a condições de trabalho, que a gente sabe que muitas vezes a cidade não consegue oferecer aquilo que o prefeito, a prefeita tem vontade de fazer, mas com o esforço das equipes que são enxutas, vocês tiram leite de pedra. Tiano, a gente costuma dizer que é gratificante essa situação, a gente colocar a mão na massa, como você diz, né? Eu tenho certeza que eu fazendo lá uma demarcação de uma quadra, eu vou ter muito mais respeito por ela. E eu consigo projetar, eu consigo falar sobre isso, porque eu sei fazer, eu ajudei a fazer uma demarcação. Então, um pouquinho, pelo menos, eu entendo dela. Exatamente. Então, fica fácil de trabalhar. Com certeza. Agora, o professor Fábio, né, nós estamos em contato, 19h35, aqui em Conexão Esportiva, na Rádio Metropolitana.
O professor, o senhor falou, né, nessas 3 quadras, já tem os locais, enfim, os bairros que serão contemplados, vamos dizer assim, com esses novos equipamentos aí em Ferraz ou não? Temos sim. Uma delas ficará no bairro do Vila Santa Margarida, né, próximo ao supermercado Rossi. A segunda delas vai ficar na Vila São Paulo, que é totalmente o oposto. E a terceira ficará próximo ao centro, que seria aqui na Vila Santo Antônio. São os três bairros que receberão essas ferramentas, né? Tem projetos para mais no futuro, quem sabe? Vamos em busca deles, né? Vamos em busca, porque assim, nós estamos falando em 3, mas sem mais 3 nós estaríamos contentes de novo. Mas adianto para vocês, adianto uma coisa, que assim, nós tivemos um pouquinho de trabalho para arrumar a área, né? Nós temos aí a necessidade de uma área de 1.500 metros quadrados, e Ferraz, ele é um vale, né? Na maioria das vezes aqui nos lugares. E para a gente conseguir 1.500 metros tem um trabalhinho grande. Mas eu gostaria de ter mais 3 vezes esse trabalho para a gente poder contemplar os munícipes, né? Seria muito bom. Sim, é sempre importante que o material humano é muito grande. Professor, voltando a falar um pouquinho do esporte regional, na sua avaliação, esse momento do nosso esporte regional, com o basquete de Mogi passando por reestruturação, o vôlei tradicional de Suzano de volta, já confirmado para as disputas profissionais, agora nesse mês estreando no Campeonato Paulista Masculino, e temos os 4 times da nossa região, Ecos, União Suzano, Atlético Mogi e União Mogi, às vésperas aí das estreias respectivas no Campeonato Paulista da Bezinha. Então, a sua visão aí regional, um momento que é aguardado, muitos meses, aí, mais de um ano de atividades paralisadas, como que a nossa região volta para o esporte de alto rendimento? Gente, eu acho que não poderia ter um momento melhor, né? O esporte, ele fez ontem pra gente, tem 2 linhas. Professor? Eu fui cheque carteira no jogo, cheguei a trabalhar uma época paralela, vendo o futebol, né, nessa toada também, o basquete, Mogi também, e principalmente nesse de uma Olimpíada, onde eu também não posso deixar de parabenizar os atletas olímpicos da região, brilho para os olhos da molecada, para os olhos do pessoal de Várzea, né, para o amante do esporte. Esse nosso restinho de ano. Professor, o som está chegando um pouquinho picotado aqui para a gente. Só pedir para que não tenha movimento no celular. Agora melhorou. Melhorou, né? Então eu acho que vai abrir um leque muito grande para a nossa retomada de atividade aí na região a partir do início do ano, né? Então essa competição, essas equipes, essas cidades que estão se movimentando aí, é para trazer espelho para os novos talentos aí da região. O professor, o senhor falou em Várzea, como é que tá os campeonatos? Então, tudo bem, tá parado, mas temos muita equipe. Como é que é o futebol amador, assim, vamos dizer, em Ferraz Vasconcelos? Gerson Ferraz tem bastante equipe, rapaz. Ele tem muita equipe aqui de Várzea mesmo. E eu gosto da palavra Várzea, eu gosto de enfatizar isso porque, para mim, o futebol raiz, né? Então eu vejo isso com bons olhos, porque é no campo do terrão que tudo começa, né? É no campo do terrão que a gente também, aqui em Ferraz, a gente está tentando se organizar também. Falo para você que em 2 últimas reuniões que nós tivemos do Condemate, a gente tem falado muito em legalização de ligas, né? O Adriano é testemunha disso, e em Ferraz também não é diferente não. A gente está batalhando, está correndo atrás para fazer uma legalização de ligas, para poder organizar a nossa várzea também. Sim, é muito importante. Professor, para finalizar aqui o nosso bate-papo, falar um pouquinho das Olimpíadas, qual a sua avaliação, qual o legado que o esporte brasileiro vai poder usufruir aí das Olimpíadas de Tóquio? Acho que o maior legado que a Olimpíada deixa, principalmente para os brasileiros,
Esse é o Conexão Esportiva. E agora, professor, nos ouve? Oi? Oi. Oi. Agora sim. Eu falo com isso, que esse esporte, no caso o olímpico, ele consegue mostrar os nossos defeitos, as nossas virtudes, e o brasileiro é um ser, é um atleta e que ele tem muita coragem de trabalhar, né? Seja em qualquer cantinho que dê uma brechinha, ele está trabalhando, né? Seja arremessando pedras, seja fazendo um lançamento de dardo de um bloco. Quando ele consegue se ajustar. O legado é a coragem de querer experimentar e fazer. Falo para você também que hoje, depois de 1 ano e meio, levei meu filho de volta a uma academia de judô. E, não foi minha surpresa, o menino vendo uma luta de judô, uma competição de judô, ele falou para mim que ele gostaria de disputar uma Olimpíada. Não tem legado em incentivar o jovem. Maravilha. Tá certo, então, professor, em nome do Conexão, que nós agradecemos demais a sua participação. Já fica o convite, em breve aí faremos uma nova rodada aí para atualizar os assuntos da Câmara Técnica e também de Ferraz. E parabéns aí pelo... Obrigado mesmo, de coração. Maravilha. Esse foi o professor Fábio, que é o nosso coordenador da Câmara Técnica do Condemate de Esportes, falando aqui sobre o trabalho regional e também um pouquinho do legado da Olimpíada para os novos atletas. E como o assunto é a Olimpíada, Gerson, já vamos emendar aqui na coluna Momento Match Point. Isso, tênis. Tênis com o nosso colaborador, o experiente professor também, João Brito, ele que é mestrando em Políticas Públicas pela UMEC, criador do programa Tênis para Todos de Poá e Itaquá, ele que traz as notícias sobre o Circuito Mundial de Tênis e também os torneios regionais. Diz aí, professor, as novas do tênis. Boa noite, Gerson. Boa noite, Adriano. Boa noite, amigos do Conexão Esportiva. Aqui é o João Brito, Momento Match Point. O torneio mais expressivo da semana passada foi um ATP 500, jogado na capital americana, Washington DC, vencido por Yannick Sinner, um jovem jogador italiano, que já vem se consolidando, ele agora é número 15 do mundo. Ele também venceu um jogador, a surpresa do torneio, o americano Mackenzie McDonald, ele venceu por 2-1. Mas a surpresa boa desse torneio foi a reaparição de Rafael Nadal. Vale ressaltar que ele não jogava desde a semifinal de Roland Garros, onde ele perdeu para Novak Djokovic. Sem ritmo, ele foi surpreendido na segunda rodada pelo sul-africano Lloyd Norris por 2-1. Eles agora estão em Montreal, onde Novak Djokovic também disse que não vai jogar. Tampouco Roger Federer, eles vão direto para o US Open. Eles não vão jogar o que a gente chama de US Open Series, são torneios preparatórios para o US Open. Confirmando a sua boa fase em San José, a Luiz Stefani, ela fez dupla com a Gabriela, uma canadense, Gabriela Stroke, e elas perderam a final. Entretanto, na segunda-feira, a brasileira Luiz Stefani apareceu como a 22ª melhor jogadora do mundo em dupla. Isso é muito importante, vem confirmando a boa fase da brasileira. No tênis regional, mais uma vitória muito forte do Carlos Gonzalez, o Tito, como ele é conhecido. Ele é filho, já mencionei aqui, do grande treinador, o Carlos Silva, conhecido como Carlinhos. Ele jogou um torneio de G1, ou seja, um torneio muito forte da Federação Paulista. O torneio foi na Academia Slice, em São Paulo, em Alphaville. Ele teve que fazer 4 jogos para ser campeão. No Saiba, ou seja, o seu habitat, conheço muito bem o Tito. Jogador já esforçado, como também já mencionei. E foi legal porque agora eu estava coletando dados para fazer essa matéria. E aí ele está recebendo um apoio da Emote, né, fazendo a sua recuperação. Está recebendo um apoio também da Deva ali, então te dando material. Eu acho muito importante os empresários começarem a olhar essa garotada que fazem tão bem ao esporte, tão bem para o tênis mugiano. Tênis mugiano que sempre traz talento. O Tito ali junto com o Raul são os dois mais expoentes jogadores do Alto Tietê. É isso aí, semana que vem eu estou de volta. Trazendo novidades do tênis mundial e tênis regional. Forte abraço, aqui foi o João Brito. Obrigado. Muito bem, professor João Brito, mandando super bem aí com a coluna Match Point. Semana que vem, com certeza, mais informações aí do tênis mundial e regional. E quem gosta de tênis, tá passando na TV, né? Quem tem condições sim. de ESPN, né?
2 torneios, o feminino em Montreal, o masculino em Toronto, nessa série, né, do US Open, como US disse o Open, professor, né? Os preparativos para o US Open. E na semana que vem, tanto feminino como masculino vão jogar em Cincinnati, lá nos Estados Unidos. Vem Grand Slam por aí, o tênis em alta aí, a Olimpíada também, com a dupla brasileira subindo ao pódio, então tenho certeza que a modalidade, que é muito bacana, tem tudo para crescer o interesse pelo tênis como um todo. Gerson, vamos de tabelão, falar de futebol agora, Libertadores? Opa, 19h45, vamos lá, Copa Libertadores, quartas de final ontem, São Paulo 1, Palmeiras 1. Hoje, já tá rolando, hein, daqui a pouquinho do resultado, Olímpia e Flamengo, teve início às 19h15, e logo mais às 21h30 tem River Plate e Atlético Mineiro. Jogaço, hein? O Atlético que já eliminou o Boca, né? Exatamente, tô pegando outra Argentina agora. E amanhã tem Fluminense e o Barcelona do Equador às 21h30. Pela Copa Sul-Americana também fase quartas de final. Ontem, que jogão, hein? Rosário Central 3, em plena Argentina. E Red Bull Bragantino 4, 7 gols. O Arthur fez 3 gols. 3 gols, vai pedir música. E o Bragantino fazendo uma grande campanha aí, não só na Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro. A competição que segue hoje, com bola já em andamento, confronto entre Sport Cristal e o Peñarol. E amanhã, 2 brasileiros em campo. O Atlético Paranaense visita a LDU de Quito, no Equador, e o Peixe recebe na Vila o Libertad. Só lembrando que o Flamengo está ganhando de 1-0 do Olímpia, né? 32 minutos do primeiro tempo. Jogo fora de casa, hein? Exatamente. Copa do Brasil, quartas de final, datas a definir, né? Os pegas serão os seguintes: Atlético Paranaense e Santos, Grêmio e Flamengo, né? Renato Gaúcho vai encontrar seu ex-clube, o técnico, né? Tem São Paulo e Fortaleza e Fluminense contra o Atlético Mineiro. Grandes confrontos, hein? A ironia aí do destino colocando o Renato Gaúcho contra o Grêmio de Felipão, o São Paulo que não vai ter vida fácil contra o Fortaleza que veio aqui, ganhou do Palmeiras, Fluminense e Atlético, um grande clássico aí do futebol brasileiro, e o Atlético Paranaense que vem numa boa fase também contra o Santos. Agora, as notícias do Brasileirão, os jogos da 16ª rodada, que tem início no próximo sábado. O Red Bull Bragantino recebe o Juventude no interior de São Paulo, e ainda no sábado também Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo que vale a ponta, hein? E São Paulo e Grêmio também, que vale a disputa lá pela ponta debaixo da tabela. No domingo, Flamengo recebe o Sport no Maracanã, o Corinthians tem o Ceará aqui na capital paulista, o Fortaleza joga em casa contra o Santos, Bahia e Atlético Goianiense, o Cuiabá enfrenta o Atlético Paranaense, e fechando o domingo de Brasileirão, Internacional e Fluminense. E a rodada 16 do Nacional encerra com Chapecoense e América Mineiro na próxima segunda-feira. A classificação, vamos dizer assim, do Brasileirão, os G6, né, os 6 melhores. Atlético Mineiro, 34 pontos em 15 partidas. O Palmeiras é o vice-líder com 32 pontos em 15 jogos. E em terceiro aparece o Fortaleza. Que surpresa, hein? 30 pontos em 15 jogos. Quarto lugar, outra surpresa, o RB Bragantino com 28 pontos em 15 partidas. E o Flamengo com 2 jogos a menos, ou seja, 13 jogos, tem 24 pontos na quinta colocação. E em sexto, o Atlético Paranaense com 23 pontos, com um jogo a menos, são 14 jogos. Z4 do Brasileirão. América Mineiro, 14 pontos, Cuiabá, 14, e o Grêmio tem 10 pontos. E a Chapecoense é a última colocada com apenas 4 pontos em 15 jogos. Chapecoense muito ameaçada já no primeiro turno. Não ganhou um jogo, né? O jogo, primeiro turno que já vai virar, né? Falta então, 2, 3 rodadas. 2, 3 rodadas e perdeu para o Grêmio aí, que era um confronto direto. Dificilmente o time de Santa Catarina, que tem uma história aí marcante no futebol, consegue escapar, mas ainda tem muita quilometragem aí para remar e tentar, pelo menos, buscar uma recuperação aí no segundo turno. Gerson, ainda falando do futebol, o tradicional minuto on-off do Conexão, então eu te pergunto, nessa semana, quem tá on e quem tá off, Gerson? On para o goleiro Everton. Esse é bom, hein? Do Parmeira, revelado pelo Corinthians, quem diria, hein? E com grande destaque no Atlético Paranaense. O atual goleiro do Palmeiras, ele vem se destacando a cada partida, hein? Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Everton foi o grande nome no duelo de ontem contra o São Paulo, na partida de ida, né, quartas de final da Copa Libertadores. Ele fez pelo menos 3 grandes defesas que garantiu ao Alviverde sobreviver na competição.
e com relativa vantagem na partida de volta na próxima semana lá no Allianz Parque. E esse jogo esse, né, que decidirá o primeiro semifinalista da Libertadores da América. Com certeza. E o off? Off para o goleiro Thiago Volpe. Falhou ou não falhou, Alho? É, Falhou, né? Faltou um homem na barreira ali e orientar melhor o posicionamento das áreas. acho que é porque ele jogava no México, né? Não sei. Bom, ele não vem mantendo um bom nome, né? Para os exodos. O São Paulo tem uma fama, assim, uma sequência de bons goleiros também, né? Eu lembro do Sérgio. Até o Rogério Ceni, dos anos né? 70, Zete. né? Zete, Valdir Pérez, Gilmar. E o Rogério Ceni, né? Que, meu Deus do céu, mais recentemente. Bom, em jogos decisivos, para mim, o Volpe tem que fazer diferença para sua equipe, né? Todo goleiro tem que fazer diferença. O Volpe, não sei não, né? Não tem sido tão fundamental assim em jogos do São Paulo como o de ontem diante do Palmeiras. O São Paulo vencia por 1-0 e o Volpe, pode, né? Para mim, tem que ser considerado o maior responsável pelo gol do empate do Palmeiras. Armou mal a barreira, né? Pôs um homem só, podia ter colocado mais. Ele não teve o reflexo que o Weber teve no lance lá do São Paulo. E caiu atrasado na jogada. Evitar o gol, né? Na cobrança da falta do Patrick de Paula. E lembrando que a Libertadores tem ainda o gol qualificado. Então o Palmeiras joga pelo 0x0. 0x0 do Palmeiras. De toda forma, o São Paulo vai ter que buscar. Ou empatar 2x2, 3x2. Buscar o ataque e tentar pelo menos um gol para levar para os pênaltis ou uma vitória magra aí para conseguir passar para as semifinais. E quem passar pega o vencedor de River Plate e Atlético Mineiro. Meu Deus do céu. Vamos seguir ainda com o futebol, hora do tradicional giro pelos grandes clubes paulistas, começando pelo Corinthians. Tem estreia do Renato Augusto ou por enquanto não? Por enquanto, talvez domingo, né? Já que a maior novidade da semana no Corinthians foi a apresentação do Renato Augusto na tarde de hoje, né? O Juliano estreou bem. Foi bem também. Na entrevista, o Juliano contra o Santos, né, no Clássico, semana passada, jogou 90 minutos. O Juliano, muito bem fisicamente, um cara que tem uma visão de jogo diferenciada. Vamos ver se vai machucar, né? Bom, na entrevista coletiva de hoje, o Renato Augusto prevê uma temporada difícil para o Corinthians, mesmo com essa chegada de reforços, né? Ele espera por grandes conquistas, quer participar dessas conquistas, inclusive, a partir da próxima temporada. No mais, a diretoria emprestou o Matheus Davó para o Philadelphia, né, no time lá dos Estados Unidos. O outro Matheus, o Vital, pode ser negociado com o Panathinaikos lá da Grécia, já que existe uma sondagem sobre o jogador. Parece que o Corinthians já fez uma contraproposta, ficar um ano lá, empresta o jogador. Ele é bom jogador, precisa manter aí uma regularidade. Isso. Vai mandar ele por um ano lá para fora, se os caras aceitarem, né? Os caras pagam o salário, não precisa pagar nada com o Corinthians, e depois desse um ano, se os caras quiserem 6 milhões de euros por 50% do passe. Estágio de luxo internacional, hein? Vamos ver, né? Lá na Grécia, até eu. Tem muito jogador que quando vai para a Europa consegue se adaptar e ter uma evolução significativa. E o Vidal vai ter essa chance. Bom, o time encara esse domingo Ceará e Itaquera pelo Campeonato Brasileiro, quando espera se reabilitar após o revés frente ao Flamengo e o empate diante do Santos. Girando aqui os clubes, a hora e a vez agora das notícias do time do Morumbi. São Paulo que agora passa a pensar no Campeonato Brasileiro, né? Após o duelo de ontem à noite com o Palmeiras pela Libertadores. O jogo é muito importante para o tricolor do Morumbi dar um passo a mais para fugir de vez da zona do rebaixamento. Pega será contra o Grêmio nesse sábado às 21 horas, novamente no Morumbi, né? Local do jogo de ontem. Na disputa nacional, São Paulo vem de boa vitória sobre o Atlético lá no Paraná. O resultado colocou o tricolor na 16ª colocação, a primeira fora da zona da degola, com 15 pontos em 15 partidas. O perigo, né, que o tricolor gaúcho é o penúltimo colocado com 10 pontos em 13 jogos e tem no comando o técnico Felipão, que em 5 jogos, né, desde que ele assumiu o time no Brasileiro, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, melhor dizendo. É uma campanha de G4 do Brasileiro, hein? Já melhorou bastante, né? Vamos ver. Chegando agora as notícias do Alviverde do Parque Antártico. Um bom empate com o São Paulo 1-1 pela Libertadores. O Palmeiras volta agora suas atenções para o clássico que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Alviverde vai a Belo Horizonte nesse sábado, onde às 19 horas encara o Atlético no Mineirão. O Galo é o atual líder do Nacional, né? Já falamos, tem 34 pontos. O Verdão é o vice-líder com 32. Os dois times estão com 15 partidas. O Palmeiras vai buscar a reabilitação após perder o bom Fortaleza 3-2 no último sábado lá no Allianz Parque. E já o Galo tem uma sequência de vitórias, né, e vai buscar o 9º resultado positivo nesse final de semana.
Muito bem, e para fechar o nosso tradicional giro, chegando agora o Peixe. O Santos que volta suas atenções para a partida de amanhã contra o Libertad, às 21h30, lá na Vila Belmiro. Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro da Vila Belmiro espera reencontrar o caminho da vitória e abrir vantagem diante do rival para a segunda e decisiva partida. Lá no Olímpia do Paraguai, né? Olímpia do Paraguai. Lá no Paraguai. Tradicional lá, rival do Peñarol. Não, era. Peñarol do Uruguai, perdão. Do Paraguai é o Cerro. O Cerro Porteño e o River Plate, que ganhou do Corinthians também. Tem que lembrar, né? O Santos está em 3 frentes. Na Sula, vem em recuperação frente ao Independiente, né? Jogo que amanhã volta a jogar, né? Dessa vez contra o Libertad. O Santos também está na Copa do Brasil, eliminou o Juazeirense, mesmo com revés por 2-0 lá na Bahia. E no Brasileirão, a equipe do Fernando Diniz vem de empate sem gols diante do Corinthians na Vila Belmiro no último domingo. Isso aí, Gerson. Falamos aí dos clubes paulistas, agora do futebol, vamos direto para o futsal, com a coluna Hora do Fute. Os nossos especialistas Felipe Rodrigues e Rodrigo Ribeiro, do canal Guararema Futebol, que acompanham, como sempre, aí a Liga Nacional de Futsal, os demais torneios da bola pesada e agora a Copa do Mundo, né, Gerson? Chega aí futsal que não tem a moral de fazer parte do programa olímpico, mas absurdo isso. Vai ter o seu momento aí de protagonismo, absurdo, sem dúvida. Vai ter dança na Olimpíada, mas não vai ter futsal. Escalada e não tem futsal, que é um dos esportes mais praticados no mundo. Mas agora com a Copa do Mundo, o futsal vai ter o seu protagonismo aí do dia 12 de setembro a 3 de outubro na Lituânia. É com vocês, garotos, a Hora do Fute. Fala pessoal que acompanha o programa Conexão Esportiva, eu sou Felipe Rodrigues e trouxe notícias do futsal brasileiro. Pela Liga Nacional de Futsal tivemos os seguintes resultados: Joinville 2-1 no Juventude, Campo Mourão 2-2 com Foz Cataratas, Joaçaba 5-3 no Jaraguá, Tubarão 3-1 no Pato, Marechal 3-2 no Brasília, Santo André em Tele 1-1 com Corinthians, Praia Clube 4-2 no Minas, Açoeva 4-4 com Blumenau e a CBF 6-4 no Atlântico. Lembrando que resta apenas uma rodada da fase de grupos da LNF e os 5 primeiros colocados de cada grupo estarão na próxima fase. Falando agora de Seleção Brasileira de Futsal e Copa do Mundo de Futsal, que acontecerá na Lituânia no primeiro dia de setembro, já temos a convocação dos atletas brasileiros. Goleiros: Guita, do Sporting de Portugal, Johnny, do Sorocaba e William, do Joinville. Fixos: temos Rodrigo, do Sorocaba, Marlon, do Palma, da Espanha e Lé, do Corinthians. Os alas: temos Arthur, do Benfica, de Portugal, Leonardo, do Sorocaba, Diego, do Barcelona, Leandro Lino, do Sorocaba, Bruno, do Ukhta, da Rússia e Gadeia, do El Pozo, da Espanha. Pivôs: temos Ferrão, do Barcelona, Pito, do Barcelona, Rocha, do Carlos Barbosa e Dieguinho, do Joinville. Lembrando que a Seleção Brasileira de Futsal é a que mais conquistou a Copa do Mundo e esperamos trazer de novo a taça para o Brasil. E essa foi a Hora do Fute. Até a próxima. Valeu! Opa, isso aí, muito bem, Felipe, Rodrigo, que é grande parceiro também. Sempre agradecemos aí a parceria através da coluna Hora do Fute, também disponível nas plataformas sociais com o canal Guararema Futebol e no jornal e portal do Novo. Até a próxima quarta-feira com as notícias do futsal. No papel, uma grande seleção, né, Gerson? Para o Brasil retomar aí a hegemonia do futsal internacional e nada melhor do que o Mundial. Vamos ficar na torcida, né? O Brasil sempre chega aí como bem, favorito. Mas tem de brasileiro. Timaço, Posso né? falar, né? Tem de brasileiro jogando nas outras seleções. Nossa, na Itália, na Rússia, Espanha. na Europa, como todo isso que acaba virando um adversário. Uma final brasileira, né? Com certeza, mas a coluna Hora do Fute com certeza vai acompanhar aí todos os detalhes da Copa do Mundo e seguir aí também com o radar na Liga Nacional de Futsal. Muito bem, o nosso programa está chegando ao fim. Quando é bom, passa muito rápido, mas não podemos ir embora, Gerson, antes de acelerar com o automobilismo. Vamos lá, automobilismo na Fórmula 1. Que corrida da Hungria, a última que teve na temporada, né? Agora está em férias lá na Europa, né? A Fórmula 1 entra em férias, só volta No final desse mês. Bem, classificação da Fórmula 1 após 11 corridas, o Hamilton tomou a ponta,
tem 195 pontos. O Verstappen caiu para segundo lugar com 187. Lando Norris da McLaren tem 113 pontos. Valtteri Bottas da Mercedes está com 108. Sérgio Pérez da Red Bull tem 104. E o Carlos Sainz da Ferrari está com 83 pontos. A classificação por equipe: a Mercedes tem 303 pontos, coladinha a RBR com 291. A McLaren, terceira colocada, com 163, ou melhor, a Ferrari, né? Ferrari e McLaren estão com 163 pontos. Próximo GP, dia 29 deste mês, na Bélgica, corridão, né? Aquele circuito é tradicionalíssimo, fantástico, Spa-Francorchamps, 10 horas com transmissão ao vivo pela Band. Isso aí, a Fórmula 1 que vive uma excelente temporada e, pelo visto, essa rivalidade aí é ponto a ponto até o final. Se Deus quiser. E realmente é importante não só o surgimento de novos pilotos, mas também essa disputa mais acirrada entre as equipes. Isso traz todo um destaque especial para a temporada. A Fórmula Indy também pegando fogo. Na próxima edição vamos trazer aqui toda a classificação e a participação dos brasileiros também nos ovais lá dos Estados Unidos. Gerson, 8 horas e mais um minutinho. Estamos encerrando aqui mais uma edição do Conexão Esportiva. As suas considerações finais e os agradecimentos também a todos que nos acompanham pela rádio e pela live do Facebook. Que nem o Vavá aqui, o Leonardo, sempre o Leonardo, o Luiz, o Vinícius Bassan. Os parceiros lá de Guararema. Estão sempre sintonizados aí com a gente também no Facebook, aqui no Conexão Esportiva. Forte abraço a vocês. E até a próxima quarta, com muita novidade aí sobre voleibol, né, futebol, enfim. Vamos que vamos. Com certeza, sempre uma honra estar na sua companhia, com trabalhos técnicos de Hélio Júnior, espetacular, produção de Mona Lisa Ventura e Sabrina Antum, apresentação Adriano Leite e Gerson Lourenço, com apoio da Gráfica Murk. Esse foi o nosso programa Conexão Esportiva. Não saia daí, fique ligado na Metrô. Agora vem o programa Saúde Total. Até a próxima, muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau. Conexão Esportiva com Adriano Leite.